seguinte, o futuro da computação será quântico? O que vocês acham? Parabéns, Iberê, Pedro e Marcel, pelo conteúdo que vocês produzem. Acabou, galera. Obrigado. E aí? Eu não acho. Porque a computação quântica, ela parece ser bem limitada, tipo, em coisas que a gente pode usar ela para fazer no seguinte sentido. Ela vai resolver uma cacetada de problema que a gente tem hoje em dia. Ela pode ajudar a gente a acelerar o progresso em diversas áreas da ciência, principalmente por causa dos algoritmos que um bit funciona como sim e não ao mesmo tempo, permitindo a gente fazer coisas em paralelo ao invés de sempre em série. Mas eu não vejo um futuro em que a gente tenha computadores quânticos em casa. E eu posso totalmente morder minha língua. Não, mas aí que eu acho que não é necessário. Porque você vai ter computador quântico na nuvem, e aí o seu dispositivo acessa o computador quântico. Cloud computing, computing você não pode vai, ser uma... Acho que esse é o negócio. Também não... Sempre imaginei isso. Porque acho que quando a gente tiver conexões melhores, até os processadores do notebook e tal, você vai... Se tu for para pensar, todo computador é quântico. Não. Sim, Não, pô. não começa. Tá que pariu. Vai começar, mano. Ele vai chegar lá, vai dar um jeito de colocar... Parece um episódio do Vocês Todo Dia. Não, mas... Sabe o que é foda? O que me preocupa não é o hardware do computador quântico. O que me preocupa é o software do computador quântico. Ali, acho que a barreira tá ali. Não é nem o hardware mais, sabe? O hardware acho que foi a primeira barreira. Mas em que sentido, assim, Como que ele lida com isso? Tipo, como que ia funcionar, por exemplo, um Microsoft Word no computador quântico? Não, assim? é um exemplo esdrúxulo, mas que ficaria muito engraçado a gente tentar explorar. Né? Mas assim, qual é o software para rodar o quê? Para extrair qual resultado? E como que ele lida? Como que eficientemente ele vai lidar com um processamento quântico? Uma vez eu vi uma vídeo entrevista com um pesquisador de computação quântica e uma frase que eu lembro que ele falou que me chamou a atenção foi que a gente está para computadores quânticos hoje em dia, assim como a gente estava para computadores na década de 50. Então, por exemplo, tem muita aplicação que a gente simplesmente não nem descobriu como que faz ainda. Porque vamos supor, tipo, ok, eu tenho essa nova ferramenta em mãos, que nem a gente tinha na década de 50. Tudo bem, em 10, 20 anos a gente levou o homem para a Lua com essa nova tecnologia. Mas ainda assim, o Word só veio, tipo, 60 anos depois, tá ligado? A revolução de finanças computadorizadas só veio 70 anos depois. Então, tipo, eu penso por esse lado. Eu acho que a gente vai morder a língua, provavelmente, se a gente fala que nem eu falei, que não vejo o futuro da computação sendo quântico. Mas é uma área muito nova para eu tentar arriscar um palpite, sabe? É que eu concordo com o Iberê nesse ponto. Independente para onde for, quântico ou não, seja lá o que aparecer, daqui para frente ele vai existir no data center, ele vai existir no back-end, você vai acessar um serviço. Você não vai mais precisar adquirir o hardware poderoso, você vai acessar o serviço poderoso. O que me preocupa de verdade são as primeiras pessoas que vão ter acesso a isso, o quanto elas vão conseguir explorar, porque vai dar um poder absurdo para quem estiver rodando nesses computadores. Ou talvez não, né? Mas é meio bizarro, sabe por quê? Porque hoje um processador quântico ele não é mais rápido que um processador em série. Exato. É que é para resolver outros problemas. Sim. Por exemplo, mas placas de vídeo, processamento de GPU, ela é um processamento em paralelo. Pô, seria da hora usar um computador que é feito com base em paralelismo para fazer isso. Mas, assim, tipo, daria? Tipo, funcionaria? Essa é a questão, né? De novo, volta na minha cabeça o lance de software. Sim. Tipo, como que o software funcionaria num computador quântico para conseguir trazer um resultado diferente do que você tem hoje. Já que você falou dos anos 50. É o começo. Eu acho muito louco. Não tô diminuindo, não. Acho do caralho. Não, sim. Até porque se a gente for ver, tipo... é muito distante da nossa realidade para conseguir entender a magnitude da parada. Porque até onde eu vi agora, todos os algoritmos feitos, tipo, software, digamos, feitos, eram coisas bem simples. E por lidar com poucos bits, eles caíram num problema muito grande de computadores quânticos, que é um problema quântico, que é incerteza e erros e ruído. Porque, tipo, tudo bem, a gente faz as contas bonitinhas no papel nas aulas de física e coisa assim, tipo, resolvia a equação de Schrödinger, coisa do tipo. Mas na vida real vai ter ruído pra caraca. Tipo, é muito ruído, então o resultado ser válido, o resultado de uma computação, pra ele ser válido, tem que rodar muitas vezes. Vai pegar, tipo, a média daquilo e transformar aquilo num ok, acho que esse é o meu resultado. É complicado, cara, demais. Porque eu fico pensando, cara, a grande diferença de um computador quântico para um computador normal é que o computador normal é um gênio. E o computador quântico, ele tem que ser burro.
Faz sentido. Ele não pode ser um gênio. Porque senão sempre o resultado vai ser o mesmo. É. Reduzindo, eu sei, agora a gente fica meio... Não, eu entendi o ruminando ponto. essa parada. Eu entendi o ponto, entendi. Mas no final é isso, ele não pode dar sempre o mesmo resultado, ele tem que encontrar resultados que diferem. Sempre. E um computador em paralelo ele tem que trazer sempre o mesmo resultado, né? Ou pelo menos, dentro dos parâmetros que foram colocados para ele, trazer sempre o mesmo resultado. E se eu não me engano, tu até pode rodar, tipo, um algoritmo em série no computador quântico. Ele vai ser determinístico como... Nossa, como... aí você precisa de um tradutor. Você precisa de um software de tradução para isso. Será? É. Tipo, o sistema operacional tem... É que nem quando você sai de um... Não é que nem. O nego já vai vir aqui encher meu saco. Mas fazendo uma analogia besta... Que nem... que nem é foda, É né, exatamente igual, confia. né? Quando você faz, por exemplo, você sai de um computador CISC, que nem Intel x86 e tal, e você tenta trazer o mesmo programa e rodar ele num RISC, tá ligado? Se você não escrever o programa para aquela arquitetura, você não vai conseguir rodar ela. Aí você pode usar de um artifício que é um software tradutor, que faz a tradução de uma arquitetura para outra para o software ser entendido. Os comandos são diferentes, a maneira como opera é diferente. Então isso acontece muito. Aí você perde performance, você não consegue ter o aproveitamento total do que o software escrito para rodar naquela arquitetura específica. Então o quântico ele vai nessa direção de, você precisa escrever o software para ele, tá ligado? E é muito diferente da maneira como a gente escreve software, mesmo com essa mudança de CISC e RISC, ARM, x86, que é bem diferente, cara, você já sente o quanto é doloroso. Né? A Apple mudando, né, cara, para os processadores M1, ela foi para ARM, né? Largou a mão da Intel x86. E quanta incompatibilidade de software tem hoje, quanto software não está presente lá para quem é early adopter. Não quer dizer que não vai estar sempre, mas acontece. Mas por isso que eu acho que rodando em back-end, você vai ter... vai rodar outras coisas. Tipo, você não vai rodar o app que você roda aqui, o Word, nem nada disso. É outro tipo de... Eu não consigo... pode ser até uma miopia minha de visão de futuro da computação quântica, mas eu não consigo ver ela existindo para o consumidor de uma maneira clara. É só isso. De repente, ela vai existir do jeito que você está falando aqui, eu acho que faz mais sentido, como um serviço na nuvem que para o cara, ele está acessando o smartphone dele. Ele tem um resultado ali de alguma coisa... GPU, por exemplo. Imagina que é uma placa de vídeo que vem de uma renderização de um computador quântico no futuro, por exemplo. Imagina, que tipo, digamos, teu computador, o slot da placa de vídeo, ele tá só conectado na cloud. E tu tá, tipo... Não, isso já tem hoje. Não, mas eu tô dizendo, tipo, de um computador quântico, por exemplo. Aquela aplicação específica. O que ele faria que hoje não faz? Processamento em paralelo muito mais rápido. Putz, cara, não. É, tipo, quase instantâneo. Essa é a vantagem. Não é. Hoje. Hoje. Vamos esperar... Então, mas você não pode nunca desmerecer a tecnologia atual evoluindo junto. Não, sim. É em paralelo. Mas a gente tá, tipo assim, chegando... Ela tem que dar uns pulos muito, muito rápidos, sabe? Mas a gente tá chegando nos pontinhos difíceis, né? Tipo assim, tipo, lei de Moore já e... Já não é mais lei, nunca foi, né? A observação de Moore. Lei só dentro da Intel, a gente falava que era. Mas a gente tá chegando, tipo, num limite saiu pra fora. Bem físico de tamanho de transistores e tudo mais, então... Os números não são o que eles representam, você sabe disso, né? Como assim? É porque com o advento do FinFET, que você não faz só mais as trilhas, você cria agora, tipo, construção 3D dentro do silício, você não tá mais preso à distância entre uma... De átomos ali, entre uma trilha e outra. Entre uma parede e outra, que era como era medido. Então, quando a gente fala de processador de 3 nanômetros ou processador de 5 nanômetros, eles não são mais a distância de 3 nanômetros e 5 nanômetros. É só uma maneira de levar para o mercado que essa é uma nova tecnologia que é melhor que a outra. Então, a parte numérica, como se fosse uma marca, sabe? 3 nanômetros é melhor que 5, mas na verdade os dois são 5. Só que tem uma tecnologia diferente nesse aqui que ele chama de 3, que faz ele ter o ganho que teria se fosse para um 3 nanômetros. Saquei. E isso buga a cabeça de muita gente hoje em dia, porque a gente usa de parâmetro, né? Mas eu não entendi por que esse limite físico não se aplica. Você tá
construindo trilhas cada vez mais próximas ali no processador, chega uma hora que não dá mais, que não, eu tô falando. o átomo começa a confundir com o outro. Na verdade não, porque, por exemplo, o que eles estão fazendo agora, é complexo. Vai passar para Angstrom. Nós vamos pro próximo. Chegamos na escala atômica. Então você vai pro Angstrom e aí no Angstrom você vai ter outras metodologias. O problema é a metodologia de fabricação em massa. Do jeito que é feito hoje, que é o Extreme Ultraviolet, que eles chamam, que é a máquina que é feita pela SML, uma empresa holandesa, alemã, tudo misturado. E essa máquina é maluca, né? Porque vem o raio, né, ultravioleta, ele passa por um funil, ele é diminuído em tamanho, e aí ele tem que passar por uma gotícula de água para ficar menor ainda, para conseguir bater no chip ali no silício e formar a trilha. E a água fica tipo assim, em velocidade hipersônica, a gotícula passando ali. Ele tem que acertar sempre. Parece fácil. Mas o que eu acho mais louco de tudo isso é que... Só com essa máquina a gente conseguiu avançar de 3 nanômetros, por exemplo. Mas o que eu acho mais doido é que essa máquina tá em tudo... O resultado dessa máquina tá em todo lugar aqui, né? Tipo, tudo que a gente pega aqui passou por essas máquinas... Não tudo, mas a sensação que dá é tudo. Ok, mas com uma máquina semelhante a essa, qualquer processador passou, entendeu? Pra imprimir essa máquina específica não. Essa máquina. Não, ok, essa não, mas tem outros métodos que são mais comuns, para 25 nanômetros, para 30 nanômetros, assim por diante. Tanto é que o maior problema do shortage, né, que a gente tem, da falta de chips hoje no mercado, não é nessas mais avançadas. É no resto. Porque você tem outros chips que não são mais avançados que fazem parte de computador, de carro, de tudo. E é dessas daí que tá faltando. E aí você não consegue, né? Vou vender para você um... esse aqui você já lascou. Com um chip faltando não funciona. Sim. Não importa qual que ele é na cadeia, né? Mas essa máquina de Extreme Ultraviolet é a coisa mais avançada que existe. É a máquina mais avançada do mundo em tecnologia. Falta chip para fazer ela. Tá nessa situação. Nossa. Essa situação que tava. Tipo, não tinha chip para fazer a máquina que faz o chip. É tipo aquele paradoxo de quem corta o cabelo do cabeleireiro, tá ligado? Então, mas aí vai travar... E aí, qual é o seu prognóstico? Você começa a fazer, por exemplo, o próximo passo é stacking. Então, você começa a fazer andares. Você tem andares. Tem 2 tipos de stacking. Stacking com andares, você não só está imprimindo o que a gente chama de 3D, mas o que eu vou falar aqui vai parecer uns caras chatos, mas você vai imprimir de maneira holográfica dentro do chip. Você começa a mudar a maneira como é feito e o acesso no silício. E o outro ponto também é o stacking em si físico mesmo. Então eu tenho um layer de silício aqui, eu coloco outro em cima, que é outro processador. E conecto eles. Então ele vai ter o mesmo espaço, porém é como se fosse... Crossfire de processador, assim. Isso aí. Os 2 interligados, né? Você vai criando vias diferentes para você conseguir deixar a performance em alto nível. Ou divide os tipos diferentes das áreas do processador, as seções em andares diferentes. Você vai fazendo stacking. E aí, em vez de eles pegarem e falarem que é um stacking, eles vão falar que é 1 nanômetro. Tá. É isso que eu queria dizer. Da hora demais, pô. Eu queria ver no microscópio esse negócio assim, mas na minha frente, não na... E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho.